Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um Pod Maravilha. E hoje eu estou com uma pessoa espetacular aqui que vai nos dar altas dicas. Eu estou aqui com a Susana Junqueiro. Ela tem 44 anos, nasceu no Porto, mas desde pequenininha vive em Torres Vedras. Ela é arquiteta por profissão, mas ela fez uma transição de carreira, apesar de ainda ser arquiteta, ela fez uma transição de carreira e agora ela também é terapeuta de Feng Shui. Susana Junqueiro, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença, por aceitar o meu convite. Obrigada, Janaína, por este convite. É um gosto estar aqui. Que bom! Susana, vamos começar a falar um pouquinho para as pessoas que estão em casa para entender, porque até então eu não sabia o que era, eu não percebia muito bem o Feng Shui. Como que surgiu o Feng Shui? De que país é? Explica pra gente um pouquinho. Então, eu trabalho sim com esta ciência, que o Feng Shui é uma ciência. Importante falar isso, desculpa de interromper, mas já interrompendo. É importante falar porque eu vou falar por mim, eu era uma pessoa muito preconceituosa. Tinha um preconceito de uma coisa que eu nem sabia o que era. E eu acredito que muitas pessoas têm também. Então o Feng Shui é uma ciência, não tem nada a ver com religião. Não, exatamente, é verdade. E eu gosto muito também de falar nesta questão por causa de poder haver algum preconceito, não é? sobre isto. O Feng Shui é exatamente uma ciência e que foi tornada ciência e criada, digamos, e nasceu na China. Começou, lá está, numa sociedade e numa época em que havia imperadores e a China foi muito rica em linhagens de imperadores e tradição de guerra, por exemplo, não é? Mas também havia a preocupação, como muitas civilizações que nós temos mais conhecimento e que possamos estudar também na história mundial, com o lugar onde os imperadores iriam descansar após a sua morte. Então o Feng Shui acabou por surgir também desta necessidade de encontrar um lugar para o imperador descansar após a sua morte, o lugar ideal, e também a implantação do próprio palácio e da cidade em si, porque nós temos algum conhecimento do que são os palácios na China, que são estruturas um bocadinho diferentes, não é? Onde teriam mais habitantes também, da própria disposição para ser optimizada para todos os objetivos que o imperador precisasse, não é? Para o ajudar. E trabalha diretamente com o espaço, lá está, físico, onde vivemos, principalmente, hoje em dia é assim muito trabalhado, onde vivemos, onde trabalhamos, não é? E surgiu por esta necessidade de agregar todos os conhecimentos que os chineses tivessem que pudessem ajudar no espaço vivencial, não é? E então, dentro do Feng Shui podes encontrar um pouco de todas as ciências que tu conheças. Um pouco de matemática, de física, de astronomia. Depois, desde as mais exatas, se assim se queira chamar, não é? Até às mais holísticas até. Astrologia, por exemplo, também. Os chineses tinham muito conhecimento da leitura do que era o estar no céu das estrelas, os planetas. E claro está, o princípio base é trazermos a natureza e integrarmos também no espaço onde vivemos. E muito à semelhança, porque as pessoas têm muito mais conhecimento da medicina chinesa hoje em dia, de alguns elementos de terra, água, fogo, que vai sendo espalhado também, conhecimento mais geral. Dentro do Feng Shui nós também podemos trabalhar com esses elementos dentro da nossa casa. Quer dizer que tenhamos de ter sempre plantinhas? Não, há outros fatores que nos ajudam, não é? Então, sim, o Feng Shui é uma ciência, não está agregado a nenhum tipo de religião, se assim queiras também falar, e a crença, não é? Digamos assim um bocadinho por aí. Existe algum significado para o nome Feng Shui? Existe. Uma tradução? Sim. Então, Feng Shui quer dizer Feng, vento, e Shui, água. Porquê? Porque os chineses acreditam que
o lugar mais, o lugar melhor, digamos, para se construir uma casa, para se ter uma casa, é protegido dos ventos fortes e das águas turbulentas. Pode ser, por exemplo, numa encosta, não é? Que tens água perto, existe vento, mas não há esta condição exagerada destes elementos e estamos protegidos. Não é? E como que você se aproximou do Feng Shui? Como que o Feng Shui entrou na sua vida, digamos assim? Olha, eu ainda era estudante de arquitetura e aí, a meio do meu curso na faculdade, eu gosto muito de livros, adoro ler. E numa das visitas a uma das livrarias na cidade onde eu cresci, em Torres Vedras, encontrei um livro que falava exatamente do Feng Shui. É um livro que traz traz alguns ensinamentos do que é ciência em si e como é que se pode aplicar, porque há uns 20 e poucos anos, não é, atrás, esse conhecimento que nos chegava de uma maneira mais prática vinha de um modo mais de curiosidade e que chegava muito de revistas, por exemplo, que nós pudéssemos ter em Portugal que vinham do Brasil, porque os brasileiros foram um dos povos ocidentais e é uma das coisas que eu admiro imenso, porque vocês conseguem pegar em muitas matérias e começar a estudá-las de uma maneira bastante interessante e transformar esse conhecimento também para poder ser usado. E o Feng Shui foi uma delas, não é? Muito do trabalho que eu faço, muitos conhecimentos eu vou buscar ao Brasil, por exemplo, não é? De uma maneira mais prática. E nessa altura, nas revistas de decoração, por exemplo, que vinham do Brasil, trazia-me, de uma maneira mais leve, a curiosidade do que era o Feng Shui, aquela coisa que toda a gente conhece, de tenho que virar a minha cama com a cabeceira para norte, não posso ter um espelho no quarto, estas coisas assim. Só que eu achava interessante, mas gostaria de aprender mais. E um dia tive a sorte de encontrar esse livro, não é? Claro, tive que o ter e comecei a estudar um pouco de modo autodidata, não é? Mas lá está, cursar arquitetura tem o seu currículo, os seus objetivos. Eu acabei por tentar aplicar num projeto que estaria a fazer. Percebi que não seria tão difícil quanto isto, porque se nós temos a preocupação de estar a fazer um projeto de arquitetura, para além de ter o cuidado do que é que o cliente precisa, não é? Para aquele trabalho, o cuidado com o ambiente envolvente, nós conseguimos, se assim o quisermos, integrar um pouco dos ensinamentos do Feng Shui sem termos muita consciência que o estamos a fazer. Então, eu tomei conhecimento, aquilo acabou por ficar comigo, acabei por guardar na gaveta, não é? E segui a minha vida, fazendo o meu trabalho como arquiteta. Sim. E agora há uns 7 anos, não é? Eu abracei esta área de terapias, não é? E numa das formações que estava a fazer, uma das ferramentas que nós usamos no Feng Shui fazia parte da ferramenta dessa terapia. E eu voltei a recordar, não é? E eu tenho uma paixão enorme por arquitetura, então tudo o que me leva a trabalhar ligado à arquitetura, eu vou querer muito fazer. E foi aí que voltou a entrar na minha vida. Então eu voltei a procurar adquirir conhecimentos, não é? Para poder trabalhar com o Feng Shui. Porque lá está, a área das terapias trouxe-me este lado de ajuda muito direto àquilo que quem me procura precisa, não é? E se eu puder juntar estes dois lados, de ajudar o outro e trazer esta minha paixão, não é? Para junto de mim, do meu trabalho, perfeito, não é? Então comecei sim a fazer consultoria, numa vertente muito terapêutica de Feng Shui e a trabalhar muito no espaço físico que é a nossa casa e também do nosso trabalho, não é? O arquiteto acaba por fazer, sem perceber, algumas práticas do Feng Shui, quando ele até fala assim, olha, vamos construir, mas eu vou desenhar, desenha, o arquiteto é que desenha. Sim, a planta da casa, né? É porque a gente às vezes confunde engenheiro com arquiteto, acho que é comum essa confusão ou não? Comum, sim, pode ser comum, claro que sim.
Então ele fala, olha, eu acho que a sala deve ficar pro nascer do sol, alguma coisa assim, e o Feng Shui também acaba por trabalhar um pouco isso. Sim, é porque se nós formos estudar um bocadinho que seja do Feng Shui, nós encontramos conceitos nesta ciência que tem 1000 anos, não é? X mil anos, encontras conceitos que são usados em várias áreas, na arquitetura, no design de interiores, na decoração, né? A escolha de cores, o significado das cores no marketing, por exemplo. Nós já temos uma base também dentro do Feng Shui, não é? que já está trabalhada e que nós depois podemos fazer essa ponte, e existe, e é a lógica de existir. Nós não lhe chamamos, até no trabalho de arquitetura, por exemplo, nós não lhe damos este nome, não é? E não utilizamos a ciência propriamente dita, não é? A ciência do Feng Shui tem muitas questões depois por trás para ser aplicada. Mas simplificando, nós até acabamos por fazer, porque lá está, não é? Tirando o trabalho do arquiteto, por exemplo, nós, quando escolhemos uma casa para viver, a maior parte das pessoas, acredito, não é? E nós que temos e que vivemos em países com muita luz, não é? Queremos uma casa que tenha muita luz natural, não é? E equilibrado. Então nós já sabemos a orientação, não é? Sim. Então lá está. Nós acabamos por fazer o nosso trabalho como arquitetos muitas vezes e já implementar estas questões, não é? Bem, gente, agora eu vou tentar tirar algumas coisas dela. É claro que para ser uma coisa mais certinha, né, precisa de todo um estudo da geografia da casa, né? Mas vamos ver se a gente consegue tirar algumas coisinhas para ela aqui, algumas dicas dela aqui. Que dica que você deixa para as mães que estão aí com os bebês que ou trocam o dia pela noite ou realmente não dorme? Qual seria a dica? Olha, em primeiro lugar, eu calculo que esta primeira parte, esta primeira questão já seja muito abraçada e trabalhada pelas mamãs, não é? Que é a cor do quarto dos bebés. Porque assim como o teu filho, que já tem 18 não é? A influência das cores afeta, não é? E nós adultos também nos afeta. Imagina um bebê, não é? Então, cores intensas, vermelhos, laranjas, estas cores assim mais intensas não são muito adequadas para os quartos dos bebés. Essa atenção eu acho que hoje em dia já existe, não é? E eu acho que vai havendo, não é? Ao longo de gerações. Mas esta é a primeira base, não é? Geralmente escolhem o azul clarinho, um verde água, exatamente. Um rosinha claro, um lilás. Mas, por exemplo, às vezes há apontamentos de decoração, ou quadros, ou até bonequinhos que se possam dar às crianças com cores mais intensas, que só aquele objetozinho pode estar a fazer diferença para aquele bebê. Okay. Se depois juntares o lugar onde está a caminha, o berço, não é? Pode ter muita influência. Todos nós temos o nosso padrão aos olhos das ciências orientais e chinesas, não é? Isso é um trabalho que eu faço muito complementar ao Feng Shui. E perceber que se calhar aquela caminha daquela criança está num local que não é o ideal para ela, não é? Pode ser, e é fácil no quarto das crianças, até porque o mobiliário é mais pequeno e dá para mudar melhor. Sim. Mas os erros que eu encontro maiores são as caminhas estarem na linha da porta e da janela. Ou seja, o fluxo energético, não é? Se nós imaginarmos, não é, que há um fluxo de energia que possa haver enquanto temos uma porta e uma janela aberta, não é? Se visualizarmos um fio dourado a percorrer, não é? Se tu estiveres a dormir, ou um bebê, no caso, que é mais sensível, com uma porta aberta e uma janela perto, ou da cabeça, não é? Da cabecita, os pés estão virados para a porta, ele não vai conseguir sossegar nunca. Daí o conselho também para nós podermos dormir com as portas dos quartos ou fechadas ou encostadas, não é? E os bebés têm esta sensibilidade e é um dos, se possamos chamar, erros, não é? Mais comuns, é este fluxo. Então, o que é que pode acontecer? Se calhar por uma questão prática, a cama da criança está naquele lugar. Se calhar por uma questão prática, porque a divisão também não dá para fazer muitas mudanças, a cama tem que estar naquele lugar. Se não há hipótese para mudar,
podemos perceber se, por exemplo, uma planta, na entrada, se for assim com este fluxo, sim. se corta ali aquele fluxo para a criança dormir melhor. O ideal mesmo é podermos tirar essa caminha dessa linha, não é? Sim. Pronto, então, o cuidado será em ter atenção onde está situada a cama do bebê. Se não tiver hipótese, pode ser uma planta. Qual seria, por exemplo, a planta? Olha, as plantas que ajudem muito que possamos ter nos quartos, não é? Um lírio da paz é tranquilo, por exemplo, ter, por causa da questão da oxigenação. Com os bebés também é preciso ter muito cuidado. E eu gosto muito de avaliar caso a caso quando é assim, não é? Para percebermos, porque lá está, são experimentações que dá para ir fazendo, não é? Pronto. Depois, nós temos 1001 coisinhas que podemos experimentar com os bebés, não é? As caminhas, os berços têm, eu não sei os nomes técnicos, não é? Eu pergunto sempre às mamãs e falha-me sempre os nomes. O tapa-berço são aquelas pecinhas, protetores, os protetores, não é? Sim. Isso às vezes chega, porque há mamães que não têm, não é? Nas caminhas, e quando põem, aquela criança só precisava daquilo, não é? Porque lá está, fluxo de energia, não é? E acalma. E faz todo sentido. Eu tô lembrando aqui que o quarto do meu filho, a porta ficava aqui, a janela aqui, mais centralizada a janela, mas o berço dele ficava aqui. E eu também tinha esse protetor de berço. E Pedro sempre uma criança super calma. Eu tinha que acordar pra dar banho, pra comer, pra tudo, né? Sim. Então realmente faz sentido. Outra coisa que eu soube uma vez também do Feng Shui é que não se deve ter um espelho porque geralmente aqui no Brasil não é tão comum. Sim. Mas aqui em Portugal praticamente todos os apartamentos têm o hall de entrada. E no hall de entrada não pode ter de frente para a porta um espelho. É certo isso? O mais indicado é que não tenha de frente, o mais indicado é que não tenha. Porquê? Porque dentro do Feng Shui acreditamos que assim que tu abres a porta de casa, não é? Todas as energias que dão de caras com aquele espelho são refletidas para fora. Então tudo de bom também é refletido para fora, não fica. Agora, é saudável ter na entrada de casa, no hall, na entradazinha que tínhamos, um espelho. Pode ser de lado, não é? Ok. Também é importante ter. Ajuda também nesta questão, já que falamos, o Feng Shui trabalha muito energeticamente, harmonizando os nossos espaços, não é? O espaço em que vivemos. Então, se falamos em energias, não é? E nesta questão da harmonização, tudo aquilo que seja mais denso, e se quisermos acreditar que as nossas preocupações, por exemplo, do trabalho, não é? No final do dia do trabalho, vêm connosco, não é? Se tivermos o espelho, nós inevitavelmente acabamos por olhar, não é? Então, acredita-se que o espelho retém essas energias também, não é? Então conseguimos harmonizar de uma maneira mais simpática também. Legal. Assim, simplificando, é uma das utilidades que pode ter. Sim. No quarto, lá está, é um elemento que podemos ter nos quartos, um espelho, mas desde que não estejamos refletidos nele enquanto dormimos. Ok. Não, porque eu ia falar, eu tenho. Agora espera, a Susana está a falar, deixa eu ver onde é que... Deixa eu ver. Eu já pedi para ela dar uma olhada no meu quarto. Verdade. Desde que não estejamos refletidos. Porque lá está, nós a dormir, e estas questões pela ciência estão comprovadas, nós entramos em estados profundos de relaxamento, não é? E se vamos falar em energias, não é? Nós queremos que em estados profundos, os chineses depois trazem as místicas todas e esta questão energética muito agarrada a estes factos também, e que depois nós no Ocidente temos estas práticas nos nossos países, não é? Portugal, Brasil, Espanha, cada um tem as suas tradições e se calhar de outro modo nós vamos encontrar estas coisas também. Nós adormecemos, há quem acredite, e os chineses acreditam muito, que a nossa alma sai do corpo, não é? E imagina o que é, estás muito relaxada e dás contigo no espelho.
de surpresa, não é? Deve ser estranho. Pronto. E isto é uma das questões que se acredita que é fácil de evitar muitos problemas de saúde se assim for, não é? Porque quem seja mais sensível pode até ter ataques cardíacos, não é? E este é um dos princípios, se formos falar nesta linha, não é, do que é a aplicação do Feng Shui. O que você falou aí me chamou a atenção, para você ver como que as pessoas são preconceituosas, né, e falam do que não entendem. Porque eu acho que, de forma diferente, eu acho que a gente acaba falando a mesma coisa. Por exemplo, os cristãos, eles acreditam que existe um mundo espiritual, que eu basicamente entendo que vocês falam que o Feng Shui fala energia, a gente fala demônios, por exemplo, né? São linguagens diferentes que eu acho que acaba sendo a mesma coisa. E uma amiga minha tá fazendo um estudo bíblico e ela falou assim, que ela aprendeu que quando entra dentro de casa, os 15 primeiros minutos dentro de casa, você deve evitar de falar palavras que palavras pesadas. E por quê? Porque isso vai gerar discussão, ou entre o marido, então acho que de uma forma muito diferente a gente acaba falando a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Exatamente, né? É isso mesmo. E é uma pena que existam esses preconceitos, mas enfim, eu cresci ouvindo falar também que não se deve colocar cama com os pés para a rua. O Feng Shui fala alguma coisa disso? Tem alguma coisa a ver? Com os pés virados para a porta, por exemplo, que possas, né? O que é a questão? É um bocadinho parecido com aquela dica que eu estava a falar por causa dos bebés, por exemplo, não é? Quem queira experimentar e perceber, não é? Se não dorme bem, se há ali qualquer coisa que o sono é agitado, ou é alguém que possa dormir com a porta do quarto aberta, e essa questão que os pés estão ali assim na linha da porta, por exemplo, não é? Ok, sim. Então, o fluxo de energia continua a correr. Sim, mas você diz mesmo para os pés da porta do quarto. Exatamente. Eu digo virado para a rua. Isso depende muito, não é? Que é esta questão. Se formos falar em termos de divisão do quarto, é ter esta preocupação. Também se dormirmos, se nós estamos na linha porta-janela, ou com os pés na linha da porta, ou com a cabeça, não é? Há quem tenha ainda a cama assim, ou que não possa ter de maneira diferente. Para a porta da rua, e a mesma coisa que orientado ou a cabeceira para norte, ou seja lá o que for que possam ter ouvido, depende muito da pessoa em si. Entendi. É algo que precisa de ser adaptado. Isto é o meu querer e do trabalho que eu vou fazendo, não é? Da experiência que tenho. Sim, e a pessoa também, eu passei por uma situação, o meu quarto não era dessa posição que você está vendo hoje, né? Que você viu hoje. Começou a me incomodar. Não é que eu não dormia bem, mas eu comecei a não me sentir tão bem no meu quarto. E eu falei, Pablo, vou mudar o meu quarto de lugar. Aí ele falou assim, não vai mudar, não tem outra posição, não sei o quê. Você é doido, vai mudar, não vai mudar? Eu esperei ele sair, mudei o quarto. Quase morri, né? Meu guarda-roupa é super pesado. Mesmo tirando algumas coisas, ele é muito pesado. Troquei sozinha. Tanto pra mim quanto pra ele foi muito melhor. Aquela sensação ruim que eu tava sentindo naquela outra posição, eu já parei de sentir. Sim, lá está. Imagina, pegando aqui no teu exemplo, eu poderia vir ver a tua casa e dentro das dicas base e do que é o trabalho base do Feng Shui, não é? Eu poder-te aconselhar, se calhar, uma disposição como tu terias antes. Não é? Até poderia ter ali assim, até certo ponto, energeticamente funcionar para os dois. E vocês descansavam bem. Mas chegou ali uma altura que as coisas mudaram. Então, se calhar, se eu analisasse contigo quem tu eras na tua essência, quais eram os teus pilares, em termos de elementos, as cores mais favoráveis, as tuas direções, porque foste tu que ficaste mais incomodada com a questão, não é? Sim. Se calhar aquilo que tu fizeste é que é o mais adequado para ti. E isto é outra coisa que eu gosto muito de passar aos meus clientes, ouçam estas incomodações que a casa vos dá. Uma intuição, né?
porque é fácil nós trabalharmos com o Feng Shui, não é? Por exemplo, se alguém quiser fazer uma consultoria comigo e fazermos um trabalho, há sempre algumas dicas que eu vou passando para poderem fazer o trabalho sozinhos, entre aspas, não é? Para poderem ouvir mais a intuição. Sim. Para poderem entender melhor o espaço em que vivem, porque a casa é vossa no fundo, não é? Então, há qualquer coisa que possa estar, que está mais para alguém, não é? E que possa incomodar. Sim. Então, tu fizeste, se calhar, como tu também estavas, eras a maior incomodada, não é? E estavas confortável, o Pablo teve um favorecimento também por causa disso, não é? E não há certo nem errado também. E outra coisa, não há casas más, não é? Que não possamos trabalhar com alguma ajuda. Tanto mais que nós usamos um termo no Feng Shui para trabalhar algumas questões, por exemplo, as casas de banho no centro da casa, estas questõezinhas que às vezes as pessoas dizem, é péssimo, esta casa é péssima, vou ter que mudar de casa. Calma, não é? Porque se calhar podemos fazer uma cura. Nós fazemos curas, ambiente, exatamente, sim. não é? E lá está. A vossa intuição ajuda muito no trabalho que se faz. Sim. Você falou da casa de banho, eu lembrei. Acho que não sei se foi 2020 ou 21, não sei, que acho que a cor era dourada para atrair dinheiro. Você foi falar isso para Pablo, gente. Ele pegou minhas bolinhas da árvore de Natal todinha dourada e espalhou pela casa toda. Pra atrair. Aí ficou, a Suzana não vem aqui, a Suzana não fala comigo, a Suzana tem que vir aqui. É verdade. Eu falei, olha, Pablo, se calhar você tá colocando as bolinhas no lugar errado, porque isso tem lugar, não é desse jeito. O que eu disse, não era para ser em todos os lugares, tem sítios específicos. Ele colocou até na casa de banho. Muito bom. Suzana, outra coisa. Me recordo também que eu tinha um tapete vermelho aqui na minha sala. Eu cheguei a comentar com você sobre esse tapete vermelho, que eu iria trocar as cores da minha sala e que queria colocar o tapete vermelho no meu quarto. E você falou assim, olha, Janela, se calhar não vai ser muito bom, porque pode agitar o sono. Tem mais ou menos a ver então com o quarto dos bebês. As cores fortes não... Sim, nos nossos quartos enquanto adultos, as cores fortes podem favorecer em algumas questões. Por exemplo, um casal que não tenha uma conexão muito grande, não é? E que precisa ali assim de acender uma chamazinha. Sim, sexualmente falando. Até a atração, não é? A química. A química, não é? Às vezes acontece por o dia-a-dia, o trabalho, não é? A rotina que se instala. O vermelho pode ajudar a sair um bocadinho da rotina, a trazer outra vez algum entusiasmo ao casal para estar... Vermelho é fogo. Vermelho é fogo. Só que são estas coisas, são cores que o aconselhado é ser ou tapetes ou cortinas que dê para trocar, porque pode chegar a uma altura que aquilo seja demais. E já que estamos a pegar no vermelho, elemento fogo, não é? Sim. O vermelho é uma cor que é em excesso e para algumas pessoas pode provocar irritação. Pode haver discussões dentro de uma casa porque se calhar há muitos elementos daquela cor. Ou muitos, depois elementos fogo. Na altura, quando você falou, eu percebi que Pablo estava mais agitado quando ele era aqui na sala. E aí eu coloquei na entrada, porque ele tá lavando, mas eu coloquei na entrada e no inverno ficou bem aconchegante, assim, eu até gostei. Não sei se a entrada seria o ideal, mas eu deixei ali no hall de entrada, eu achei que ficou bem aconchegante. Mas seria o ideal na vossa é ok estar também, por exemplo. Mas lá está, outra vez o experimentar, não é? Porque nós podemos ter elementos que sejam em excesso, podem não ser os mais adequados, nós começamos a estar mais atentos, não é? Porque as pessoas que vivem na casa, se está tudo tranquilo, se realmente houve mais discussões, se há alguém que ficou mais apagado, porque também não queremos isso, não é? Queremos a harmonia, o equilíbrio. Sim. Então, no teu caso, serve, não é? Muitas vezes eu peço para vamos fazer as trocas e vamos avaliar, não é? Vamos tentar perceber como é que ficam as coisas, se está ok, no inverno
ficou assim mais aconchegante, não é? Trouxe Sim, uma energia sim. mais quente. Se vocês aqui em casa, a nível de estar, se convivem ok, se calhar o tapete pode continuar lá, não é? Mas tem muito a ver com a orientação das nossas casas também, onde estão as áreas específicas, não é? Que zonas é que são, porque cada zona numa casa, dentro do Feng Shui, nós pegamos na planta da casa, por exemplo, e avaliamos e percebemos quais são as zonas. Cada zona tem um elemento específico, ou seja, podemos transformar esse elemento em cores, materiais, texturas, nos materiais que temos disponíveis para decorar uma casa, não é? Podemos ficar por aqui, não é? E podemos usar assim, então é muito específico também. Ok. Lá está, há pontos que nós podemos todos saber e utilizar e praticar, mas às vezes há pormenores que é preciso esta análise e tentar entender, não é? E vamos falar agora dessa questão no quarto do casal, daquele casal que já tá, né, um tempinho já assim, meio um frio com o outro, o apetite sexual já não é a mesma coisa. O que pode ser feito ali, até a nível de experimentar, tá, gente? Olha, o Instagram da Suzana vai ficar aqui, tá? O tempo todo eu tô sempre a colocar o Instagram aqui, vocês vão ver. Façam contato com ela. Tenho certeza que se você falar que veio do podcast, do Pod Maravilha, ela vai te dar um preço bem especial. Já tô aqui contando a pedra para ela, hein? E aí vocês podem tentar perceber, fala para ela mais ou menos, né? Ela vai tentar ajudar vocês aí, mesmo que seja fora de Portugal, né? Faz uma consulta online também, né? Exatamente, sim. Pronto. A minha, por exemplo, foi online quando eu fiz da primeira vez com ela. É verdade. E resultou. Então, assim, o casal tá mais ou menos frio. O que você aconselha? Ter no quarto, não ter no quarto? Uma das coisas que eu não sei se você vai esquecer de falar, mas que eu aprendi também, é que não se deve ter fotografias de filhos, né, dentro do quarto. Hoje eu só tenho minha e do meu marido. Muito bem. É isso mesmo. Então, se o espaço é do casal, a energia que tem que estar é do casal, não é? Então, mesmo para os solteiros que queiram e que estejam à procura de companheiros, não é? E que até tenham só fotografias de alguém da família que gostem muito, por favor, podem tirar. Obrigada. Fica a dica de graça. E outra coisa, solteiros também com fotografias dos próprios em criança, se calhar estamos a puxar muito uma energia, não é? Infantil. Então a fotografia também da própria pessoa em criança não é legal. Também não é? Há lugares na casa que possamos pôr fotografias nossas, da família, daqueles que mais gostamos também, sem ser os nossos quartos. Voltando ao casal. O casal lá está. O quarto é o espaço, não é? A zona mais íntima daquele casal, não é? Sim. Então, fotografias só do próprio casal, dos elementos do casal. O dos filhos, está tudo bem, não deixamos de gostar mais das crianças por não ter a fotografia deles ali, não é? Sim. Às vezes não é fácil, aquelas coisas, quando eles são mais crescidinhos, estão na escola e fazem os trabalhinhos, não é? Nas primeiras idades e querem muito que o papá ou a mamãe tenham na mesa de cabeceira, assim, tudo bem, não é por aí. Mas se pudermos orientar já a decoração, as fotografias é uma peça importante, não é? Sim. Porque a química de um casal, ainda por cima, que possa já estar assim meio fria e que precisa ali de uma ajuda ou queira mudar alguma coisa, a química ajuda muito se nos elementos decorativos tivermos os elementos que são nossos, não é? Sim, e a fotografia é do casal, não do é casal. Individual. Pode ter individual, mas pode ser em igual medida. Lá está também os números pares a funcionar no quarto do casal, se é esta a energia que se procura. Em número par. Na decoração, ter o cuidado de ter 2 mesas de cabeceira, 2 candeeiros, elementos aos pares. Queremos fotografias, colocamos fotografias aos pares. Não é? A do casal, normalmente, não é? O par, sim, não é? Sim. Depois, podemos ter uma de cada um individual, não é? E já forma
um elemento. Opa. Depois, o Feng Shui trabalha também com o equilíbrio das energias que nós chamamos o Yin e o Yang, elemento feminino e masculino, não é? A força de energia mais masculina, mais feminina. Isso também tem que estar em equilíbrio, não é? Sim. E qualquer que seja o tipo de casal, há sempre estas duas forças a funcionar e que têm que estar equilibradas. Depois, em cores. Se queremos reacender uma chama ou reativar um relacionamento, o vermelho temporariamente ajuda, não é? Ok. Depois, se não funcionar, é porque se calhar a área não é adequada para levar aquela cor, mas de uma maneira mais rápida pode ser um elemento simpático. Na cor do tapete, como estavas a falar há bocado, nas cortinas, não é? Em elementos decorativos pequenos, que possam ser trocados também quando essa energia já foi restabelecida. Sim. Ou se perceber que um dos dois está mais alterado, assim, né? Mais agitado, né? A personalização e o trabalho de consultoria muitas vezes é necessário e ajuda muito por estas questões, porque nós podemos perceber o porquê de haver um distanciamento do casal, não é? Assim por alto, não é? Nós também fazemos a nossa análise para trabalhar na casa. Então, perceber se há ali uma irritação grande por parte de um dos elementos do casal por, sei lá, por se sentir injustiçado, e pode ser dentro do relacionamento, no trabalho, que ele traga isso, se calhar o vermelho é demais, não é? Então temos que ir a outros elementos, um elemento terra, por exemplo, não é? E as cores já são mais castanhos e uns apontamentos diferentes, sem ser um elemento fogo na descarada, não é? Ok. Não é? Então, mas podemos experimentar, se assim for viável, porque não experimentar, não é? Sim, mesmo que seja temporário, até equilibrar aquela... Sim, exatamente. Okay. Eu trabalhei com uma cliente que ela já tinha feito um trabalho na casa dela, antes de me conhecer, com o Feng Shui, e na altura, lá está, introduziram o vermelho no quarto do casal. E foi necessário até, mais ou menos, à altura em que ela me conheceu, foi engraçado. Porque ele já tinha um relacionamento equilibrado e aquele vermelho já estava a causar atrito. E quando eu fiz a análise, aconselhei a voltar ao elemento em decoração, não é? De cores, aliás, daquela área onde estava o quarto dela. E ela trocou, ela tinha a colcha vermelha, o tapete vermelho, os cortinados vermelhos. Ui! Então, foi demasiado. Aquilo já andavam os dois ao choque, não é? E assim que ela trocou estas peças, o casal começou a conversar melhor, a estar melhor, o relacionamento era mais tranquilo, até as noites de sono eram mais tranquilas, porque não havia aquela necessidade de... É aquela coisa, não é? Tu dás muita energia, então a pessoa já... O objetivo dele já era, estamos juntos, agora o que é que eu vou implicar? Então isso acabou por se desvanecer. E se estamos a falar em energia, a energia para estar saudável tem que circular, não é? Estagnada, há algo que não está ok. Sim. Então, de X em X tempo, é bom olharmos para a nossa casa e perceber estas questões, não é? O tapete aqui na sala de vermelho já não estava a funcionar muito bem, ou se calhar não era o mais indicado, está na altura. No teu quarto fizeste uma mudança grande. Se calhar serviu até certo ponto e depois já não servia mais, não é? Então, nós precisamos de ir mudando. Sim. Quais são os elementos? Água, terra, fogo... Água, terra, madeira? Fogo, madeira e metal. São 5 metal elementos. também. Sim, exatamente. Okay. Sim, exatamente. Tem um ciclo harmonioso de funcionamento e é esse sempre que nós queremos trabalhar. É muito... se calhar, óbvio, voltamos a falar dos mesmos elementos, o fogo e a água são dois elementos muito fortes, não é? Então, muitas vezes, se nós tivermos muita energia fogo, o automático é pensarmos, se calhar junto-lhe um bocado de água, apaga aquilo, não é? Ou a baranda. Mas não é assim, temos que passar por outros elementos, não é? Tem que ser um ciclo harmonioso. E temos que entender que a madeira, não é? Se lançarmos fogo, ela reduz as cinzas, volta à terra, não é? Então, perceber estes caminhos, não é? Para perceber que elementos é que temos que colocar no meio. Aliás, um espaço habitável ou de trabalho que seja harmonioso tem que conter os 5 elementos na medida exata para haver harmonia.
Ah, no espaço de trabalho tem que ter os 5 elementos? Em todos os espaços onde vivemos e trabalhamos, sim. Ah, ok. Nós estamos a falar muitas vezes, por exemplo, para um casal reatar, não é? O relacionamento mais saudável e o ponto de equilíbrio, colocar os vermelhos. Mas no quarto tem que haver os outros elementos também. Para esta energia, que vai ser colocada em maior número, se assim quisermos dizer, funcionar também como deve ser. Geralmente as crianças têm um espaço de estudo dentro do quarto, né? Existe algum elemento que você indica para ficar em cima da secretária? Algum elemento que ajude na concentração? Olha, uma coisa importante é perceber como é que a criança estuda. Se é virada para a parede, a secretária dela, onde ela estuda, está virada para a parede, não é? Se ela está de frente para a parede, Sim, a criança exatamente. fica de frente para a parede. Que é um condicionamento. Isto serve para nós adultos também no espaço de trabalho, não é? É um pouco um condicionamento da criatividade daquela criança, do foco. Porque é como se estivesses numa prisão, não é? Estás ali sentada, virada para a parede, não é? Como se a parede bloqueasse. É um bloqueio, não é? Okay. O que é que, se não houver alternativa para poder a criança estar com uma visão diferente para o quarto, para a janela, para a rua, que lhe dê uma visão diferente, não é? Os quadros, as imagenzinhas que elas possam ter, fotografias, algumas coisas que não sejam de distração, mas que ajudem a desbloquear um bocadinho, não é? Porque ela olha em frente e vê algo agradável, pode ser uma alternativa. Depois lá está, perceber muito o foco. Se a criança já é uma criança que gosta de estudar e que estuda com facilidade, os elementos, se calhar, e as cores que vamos usar são mais neutras, não é? Poder ter um branco, por exemplo, porque ajuda na criatividade, não é? O branco é um elemento metal, é uma energia de criatividade e é importante que as crianças não percam isso. Sim. Depois podermos usar aqui, ter essa atenção, precisamos de foco, se calhar, os vermelhos, os pretos, se calhar nas cores mais escuras, não é? Azul escuro, se calhar não são as mais indicadas, não é? Porque a criança perde a ideia e anda a divagar, ou então traz a agitação natural da criança, então ela não consegue estar concentrada a estudar, não é? Eu acho que o mais importante é perceber onde é que ela está posicionada, não é? Sim. Né? E outra Mas coisa... geralmente eu estou aqui a lembrar de vários quartos de crianças, geralmente realmente está virado para a parede. Que é aquela, eu acho que é um condicionamento que nós enquanto sociedade já nos fomos impondo, não é? Queres estudar, ficas aí, não é? É um pouco assim, não é? Nesse sentido, e lá está, se não há alternativa, que decorem a parede, que ponham um quadro de cortiça, onde a criança possa pôr elementos que ela gosta, desenhos que ela faça, não é? E que possam estar ali, fotografias, não é? Sim. Que possam estar ali, então ela vê outros elementos que não uma parede branca, por exemplo, não é? Ou a cor que seja o quarto dela. Sim. Agora, eu acho que eu vou ter mais 2 perguntas para você. Como que, de forma geral, claro, né, que tudo é feito um estudo, a gente sabe disso, já percebemos, mas de forma geral, como que a gente consegue harmonizar a casa por inteiro, assim? O que é proibido ou o que é essencial ter? Olha, então se calhar há alguns passos para podermos começar a olhar para a nossa casa e começar a trabalhar, não é? Sim, isso. Em primeiro lugar, limpar e destralhar, não é? Pois, outra coisa que toda religião fala... bagunça, excesso de coisas que você não usa, roupas rasgadas, roupas manchadas, coisas que você não usa, não tem utilidade, está ali só ocupando espaço, bloqueia a energia, Sim. né? Você tem que... E uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu não deixo mais, é louça em cima da pia, depois do jantar, dormir ali para arrumar no outro dia. Não, eu já logo jogo dentro da lava-louça logo, porque dizem que é péssimo. Sim, exatamente. São estas questões, não é? A louça suja é algo sujo que fica ali. Sim. Não é? E então, não é só o Feng Shui que fala. Não, por isso que eu falo que o preconceito, ele é muito assim, porque a gente não conhece, a gente tem um preconceito. Então, assim, fala a mesma coisa.
com linguagens diferentes, mas falam as Sim. mesmas coisas. Bagunça, sujeira, coisas para destralhar. Se nós formos lá estar às nossas tradições, dos nossos avós e em todos os países que possamos estar aqui assim a referir, não é? Aqui no Ocidente, por exemplo, nas nossas tradições de campo, principalmente, não é? Os nossos avós cresciam de uma maneira muito mais simples, não é? Sim, sim. Mas há sempre uma tradição oral que passa que pode ter a ver com o espaço da casa, não é? E está lá a bagunça, a louça suja, as coisas por arrumar, a roupa por arrumar, as coisas que estão a mais, as coisas velhas, as coisas partidas. Isso, coisas partidas, sim. Então, a ciência do Feng Shui, enquanto ciência, agregou este conhecimento, não é? Sim, sim. Mas não é nada de extraordinário. Então, em primeiro lugar, nós devemos trabalhar isto na nossa casa. Passar a olhar para a nossa casa e ter este cuidado. Tomar tempo, tirar tempo para poder limpar, destralhar, escolher o que é para deitar fora, o que é que fica. Na dúvida também, alguma coisa deixamos num lugar específico que eu ainda não sei muito bem o que é que vou fazer com isto. E doar, né? Doar. Eu aprendi assim, ó, aqui a gente faz isso, né? No inverno a gente guarda as roupas de verão e no verão a gente guarda as roupas de inverno. E toda vez que eu vou guardar as roupas daquela estação, eu dou uma olhada o que eu usei e o que eu não usei. E o que eu não usei, provavelmente eu não vou usar no outro inverno. Então eu já separo para doação. Boa, muito boa ideia. E eu acho que isso é importante também. E depois de olharmos, termos feito este trabalho na nossa casa, podemos começar a trabalhar um bocadinho aqui com a ajuda do Feng Shui, se assim queiramos. Um passo importante é poder fazer circular a energia, arejar as nossas casas. Uma coisa simples, mas é um passo importante dentro do Feng Shui, não é? Abrir uma janela num ponto contrário, um bocadinho por dia, abrir a janela do quarto, não é? Sim. Para deixar circular o ar, a energia. Exatamente, tudo, não é? Então, isto é um cuidado que pode ser feito todos os dias. Ter atenção, estavas a falar há bocado da tradição que ouvias, com que cresceste, que a tua amiga, não foi? Que está a fazer os estudos da questão das palavras, não é? Sim, dos 15 minutos, sim. quando se entra em casa. O que é que se ouve em casa? A música é um bom equilibrador ou harmonizador da energia de uma casa. E vou dar aqui estes pontinhos que podem ser simpáticos, tomarmos atenção para depois podermos fazer um trabalho mais simpático. Os animais trazem uma energia muito simpática às nossas casas. Eles ajudam também aqui. Lá está, todos os nossos sentidos puderem estar apurados e trabalhados quando nós entramos em casa e ser um espaço agradável, visualmente, que cheire bem, que tenha uma música agradável a tocar, estas coisinhas assim, para depois nós podermos fazer o trabalho muito simples. As plantas são um elemento que nós usamos muito no Feng Shui para equilibrar os espaços. Basicamente, podem experimentar introduzir plantas em qualquer área da vossa casa. Fácil, começar a trabalhar. E o ambiente da nossa casa vai começar a mudar. E se quiserem começar na entrada de casa, e até eu diria no centro das vossas casas, não é? No centro das vossas casas, poderem ter uma planta, até flores brancas ou amarelas, e elementos, e pode ser um vaso de cerâmica, não é? De cerâmica, de barro, por exemplo, para podermos ter um ambiente a começar a ficar saudável ou mais saudável, não é? O centro, nas nossas ferramentas e no nosso trabalho, o centro da casa é uma energia muito ligada à saúde também, e à nossa. O centro da casa, na minha casa, que seria aquele hall de entrada? O teu sim, ali assim também. Então, poder ter alguns elementos, é um lugar que, se tiver luz, é muito simpático que seja ativada essa energia também, trazer alegria, não é? Na casa. Sim. E pode ser um bom princípio, porque do centro se espalha para o resto da casa. Ah, ok. Depois, lá está, os outros elementos serão muito específicos consoante as casas de cada um, não é? Sim. E eu estou aqui a deixar o centro da casa como provocação também,
porque muitos vão começar a pensar e a ver e dizer: Susana, eu tenho a casa de banho no centro da minha casa. O que é que eu faço da minha vida? Não é? A minha não deixa de ser, né? No centro da A casa. tua acaba por apanhar uma área exterior, não é? Ah, ok. Sim. Então, há alguns que estão aqui que vão pensar neste assunto. Sim. Mas tu já disseste, depois podem também deixar uma mensagenzinha e nós trabalhamos isso, não é? Sim, mas uma coisa da casa de banho que eu também aprendi, não sei se foi você em alguma reunião falando ou se eu vi algum vídeo, é que a sanita, que é o vaso sanitário, tem que estar sempre fechado. Sim. Inclusive quando for dar a descarga, sempre fechado. E a porta também sempre fechada. Lá está. É uma divisão da nossa casa que as energias não são das melhores, não é? Sim, sim. Nós, se tirarmos tarefas que nós fomos acrescentando na casa de banho, as senhoras fazerem os cuidados de pele e maquilhagem, que não devia ser, não é? Mas que juntamos para optimizar tempo de manhã, por exemplo, não é? Sim. A casa de banho é usada para energias menos bonitinhas. E não é? Se essas energias ficarem condicionadas ali, não é? E depois poderem ser trabalhadas com outros elementos, até uma plantinha na própria casa de banho, por exemplo, algumas cores favoráveis, dependendo do sítio onde esteja a casa de banho, para trabalhar essas energias. Mas se ela puder ficar condicionada, melhor, não é? Não queremos que isso se espalhe pelo resto da casa. Sim, sim. Então encostar a porta é saudável. Se pudermos ter o tampo da sanita, claro, não é? Para baixo, melhor. Podemos também, quem queira melhorar esse trabalho, se acha que é importante, tem que perceber se há influência ou não, tapar os ralos também. Hoje em dia é mais ou menos prático, não é? Quase todas as nossas casas temos um ralo já incluído no próprio equipamento, que é fácil de puxar e tapar. Mas são estes cuidadozinhos que se calhar é interessante ter, não é? Principalmente quem tem a casa de banho ou banheiro dentro do quarto, Sim, né? Exatamente. Eu não dormia com a minha casa de banho aberta quando eu tinha a casa de banho no quarto, por conta disso mesmo. Sim. A salita sempre tampada e a porta também, quando eu ia dormir, fechada. Porque aqui a gente tem o problema da umidade, né? Não posso deixar o tempo todo fechado, exatamente. né? Que a gente não tem vasculhante, não tem... Porque lá no Brasil as casas de banho são ventiladas, aqui Exatamente. Não. Aqui é mais difícil de mais encontrar, difícil. em algumas construções, é verdade. Para finalizar, a última dica aí que eu queria, depois da pandemia, é muito comum a gente trabalhar em casa. Eu sou uma pessoa que trabalha em casa, né? Meu escritório é em casa. Qual é a dica que você deixa, primeiro, para a pessoa estar, né? Porque assim, é muito difícil você conciliar. Eu não me adaptei muito bem a essa coisa do trabalhar em casa. Eu sinto falta de ir para a rua. Então, você conciliar, trabalhar em casa, sua mente, né, tá preparada, tá focada ali para trabalhar em casa e também para atrair o dinheiro. Que você de vez em quando comenta sobre isso, eu fico, ai meu Deus. Comenta, é verdade, passa assim algumas dicas, algumas dicas. Então, primeiro é importante termos um espaço específico para estar a trabalhar. Ainda há, e é normal, as nossas casas, nós acabamos por excluir espaços, porque trabalhávamos fora de casa, por exemplo, não é? Espaços de estar, de viver dentro de casa. O escritório acaba por ser anulado hoje em dia, em muitas casas. Agora retornou, não é? Por esta necessidade, mas ainda há quem não tenha conseguido ter este espaço dentro de casa. Então, um cantinho específico para trabalhar. Que não seja no quarto. Que não seja no quarto, se for possível. Se não for possível, que aquela secretária fique isolada, digamos, não é? Naquela função, não é? Que é para, no final do dia, por exemplo, se trabalhamos com portátil, que muita gente acaba por ter este equipamento, poder fechar e deixar a secretária arrumadinha, não é? Então aquela energia fica ali, fechada, arrumada, não é? Poder haver peças de decoração que possam ajudar também. Vou buscar outra vez as plantinhas, que muitas vezes ajudam a cortar estas energias e a manter o equilíbrio, se for preciso. Tem alguma dica de algumas plantinhas?
Olha, eu sou fã de todas, basicamente, não é? Mas As fala umas suculentas três. são fáceis de ter, Qual? suculentas, Ah, não é? sim, suculentas. São fáceis de ter nas nossas casas, são fáceis de manter, não é? Porque há muita gente que me diz que, Susana, eu mato plantas, não é? As plantas comigo não vivem, não é? Estas coisas assim. Mas às vezes é preciso irmos abraçando este cuidado com a planta, não é? Se calhar são as primeiras ainda vão, coitadinhas, duram um bocadinho mais, mas chega ali, ui, morreu, não é? Uhum. Mas vamos insistindo, não é? Sim. E tentar encontrar as espadas de São Jorge, Santa Bárbara são interessantes. Lá dentro das suculentas existem vários tipos de suculentas. Os lírios da paz, volto a falar, são bons também para trabalhar, oxigenar o espaço interior. Então pode ser um bom elemento para ter num espaço específico que tenhamos para trabalhar, estar condicionado, lá está, naquela secretária, naquele lugar. E depois nós podemos fazer uma espécie de micro feng shui na nossa secretária, aquilo que tu estavas a dizer. E às vezes eu dou-vos umas dicas, não é? De que lado é que fica o telemóvel, a agenda dos contactos, os projetos a sair. De que lado que fica o telemóvel? Mais aqui do nosso lado direito, não é? E podermos ter os nossos contactos ao pé, os projetos a sair mais do lado esquerdo. Podemos ter uma energia também de algo, um troféu, um certificado de algo que ganhamos, um reconhecimento na nossa secretária, não é? Podemos ter uma fotografia de alguém que gostamos, da família, os filhos, por exemplo, também pode estar, não é? É bem em comum, lugares né? A gente vê específicos. em consultórios médicos, por exemplo, Sim, assim, escritórios exatamente. de advogados, foto da família. Sim. E é importante, é um elemento que nós podemos ter, porque nós podemos ativar na nossa secretária de trabalho todas estas áreas da nossa vida, porque acabamos por dividir a secretária em setores e que acaba por trazer a energia da família, do dinheiro, do sucesso, da criatividade, não é? Conseguirmos ter tudo em equilíbrio, com os elementos todos em equilíbrio, para que o nosso trabalho seja melhor. Isto é a base. Sim, sim. E a claridade, né, do dia, né, é Sim. importante também, Isso né? é muito importante também. Eu sinto Quanto muita mais diferença. luz natural, Eu melhor, sempre não é? abro a minha janela porque eu preciso ver o sol. Sim, exatamente. Mesmo quando está nublado, eu preciso ver o dia. É isso mesmo. Gente, maravilhoso. Olha, adorei esse papo com a Susana. Volto a dizer que o Instagram dela vai estar passando por aí pelo vídeo. Podem fazer contato com ela. Pode falar que você veio do podcast, do Pod Maravilha, que ela vai te dar toda a atenção. Susana, pra gente finalizar, eu faço uma brincadeira que chama bate-bola. Okay. Eu te faço uma pergunta e você me responde com o que vier à sua cabeça. Ok, Tá bom? Tá preparada? bora lá. Então vamos. Qual é a melhor palavra que te define? Alegria. O que você não suporta? O que é que eu não suporto? Injustiças. O que você adora? O que é que eu adoro? Gente a sorrir, pessoas a sorrir, felicidade. Uma mulher que te inspira? Olha, eu vou ter que dizer mesmo a minha mãe. A minha também é minha mãe, não tem problema. É mesmo a minha mãe. A sua maior realização? Ser arquiteta. Um sonho? Um sonho é poder ter uma casa em quase todos os países do mundo, desenhada por mim, que eu possa ir, não é? Estar à vontade. Eu acho que esse é meu sonho também. Viajar faz parte, não é? Não, meu sonho é viajar o mundo inteiro. Ai, eu amo viajar. Um medo, você tem algum medo? Tenho, da morte. De acabarmos o nosso caminho, não é? Porque é tão bom com tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta vida, não é? Ter que chegar ao fim. Acaba por ser, não é? Aquela... Qual é a sua maior alegria? Olha, eu tenho muitas, mas principalmente ver as pessoas que eu gosto também bem e felizes, não é? Isso traz-me uma alegria todos os dias. Você acredita em Deus? Quem é Deus para você?
Acredito em Deus, naquilo que queiram chamar, em qualquer tradição. Acredito que haja alguém maior, superior, sim, e qualquer tradição que eu possa seguir, eu acredito que essa figura lá está. Pode mudar ou não. Agora eu preciso que você deixe, você sabe que o nosso Pod Maravilha é só para mulheres. Eu preciso que você deixe aí um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo. Que possam seguir os vossos sonhos, concretizar, não desistir daquilo que querem conquistar, porque é possível. É isso, meus amores, chegamos ao final de mais uma entrevista no nosso podcast, o nosso Pod Maravilha. Se você gostou, peço que você deixe seu like, curta, compartilhe com outras mulheres e não deixe de se inscrever neste canal. Um beijo e até o próximo Pod Maravilha!